Muito bom dia, hoje quarta-feira, dia 17 de março, começando mais um 3 em Pauta aqui na Rádio Ômega, aqui no Espaço Cultural Filete. Um abraço a todos que acompanham mais uma vez nosso programa, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, no seu computador, onde você estiver assistindo. Temos hoje aqui informação, análise, entrevistas e do meu lado aqui, Ted Sartori, figura importantíssima aí da comunicação da nossa Baixada Santista e Universo. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos acompanham aqui em mais um 3 em Pauta, né? E sempre explicando que, novamente, não somos em 3, porque a Cris Carvalho hoje não vem dentro de um revezamento que está sendo feito dentro do programa, então sempre teremos 2, e geralmente 2 apresentadores e mais um convidado, né? No caso, hoje não temos o convidado presencial, hoje vamos ser convidados por telefone, convidadas, melhor dizendo, por telefone. Mas antes, como você bem lembrou, muita notícia, muita informação. E a primeira da série não é muito boa para quem acompanha os fechamentos por aí de comércio, de horários, enfim, não é muito boa. Viu? Isso, e mais um 3 em Pauta aí em nome de Laboratório Célula Mater, né? Presente quando você mais precisa. Laboratório Célula Mater que fica ali, a base dele ali no Canal 2, de frente à Beneficência Portuguesa, e com outras unidades. Enfim, obrigado, um abraço ao Carlos, Dr. Carlos, que deve estar aqui na sexta-feira, né? Para acompanhar a gente. Célula Mater aí para você que quer fazer seu exame, que precisa fazer seu exame laboratorial. O Laboratório Célula Mater está aí à disposição. Mas vamos começar, Ted, com uma notícia aí que está na iminência de acontecer, né? Possivelmente seja definido hoje, anunciado hoje, mas que gera apreensão e preocupação em muita gente, até em função do momento que a gente vive, né, Ted? Exatamente. O governador João Dória aí pode anunciar lockdown em novas regiões aí do estado, inclusive na Baixada Santista. Ele pode anunciar isso em coletiva nessa quarta-feira. A medida seria tomada apenas 2 dias, né, após o início da fase emergencial na região, para conter o rápido contágio do coronavírus e evitar a sobrecarga de hospitais. Isso é uma matéria que saiu na tribuna, saiu agora há pouco, a coisa de meia hora, 50 minutos. Durante o lockdown, é bom lembrar, as regras impostas são ainda mais rígidas. Supermercados, padarias e outras atividades que, do jeito que estamos, a gente pode ir ao local comprar e voltar, ou alguns lugares você não pode consumir no local, eles só funcionariam por meio de delivery. E o motivo de tudo isso, né, é que na Baixada Santista, hospitais de várias cidades já se encontram lotados e próximos de um colapso total. Em Santos, existem hospitais sem leitos ou próximos de 80% de ocupação. A Beneficência Portuguesa já chegou a 100%, né? Exatamente. A Casa de Saúde também, né? A Casa de Saúde já tinha anunciado no final de semana, né, que estava com 100% de ocupação. Ontem veio a público a notícia de que a Beneficência também estava não tem mais capacidade de receber novos pacientes, né? São 46 leitos, 44 estão ocupados. Eles mantêm 2 respiradores por questão de segurança, para alguma eventualidade no momento que precise entra ali. Mas o próprio Ademir Pestana, né, o presidente da Beneficência, dizendo que está no limite, que não tem, está no limite do que poderia ser possível ali receber na Bene. E outros casos, né? O próprio Guilherme Álvaro também estava no limite, hospitais no Litoral Sul, né? Até a propósito do Litoral Sul, Anderson, no Litoral Sul aí há pacientes aguardando transferência de hospitais e leitos próximos a 90%. Guarujá e Cubatão já estão com UTIs lotadas, aguardando a abertura de novos leitos. E segundo até a Globo News, a tribuna cita na matéria, é praticamente certo que novas regiões aí tenham as regras de isolamento ainda mais endurecidas, né? Como eu falei, além da Baixada Santista. Na manhã de segunda-feira, né, de anteontem, a cidade de Ribeirão Preto anunciou que o isolamento total do município terá início hoje mesmo, hoje, quarta-feira. Outras 12 cidades do interior de São Paulo também anunciaram o fechamento total da cidade. São elas: São José do Rio Preto, Badibacite, Sales, Ibirá, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Mira Estrela, Icém, Guapiaçu, Monte Aprazível e Jales. E em São José do Rio Preto a medida foi tomada depois de uma reunião emergencial realizada no último domingo. Segundo dados do governo do estado de São Paulo, ainda dentro da matéria, 63 cidades possuem 100% de ocupação nos leitos de UTI. Isso dá quase, acho que 10% em número de cidades, né? Se eu não me engano, o estado de São Paulo tem 645. Então
Então isso dá quase 10% do número de cidades. Nos leitos de UTI, né? 100% de ocupação dos UTI, 63 cidades. O número de pacientes internados no estado é de 24.992, o maior desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, melhor dizendo, 679 pessoas morreram no estado de São Paulo. Lembrando que Araraquara, né? Araraquara foi, acho que a primeira grande cidade aqui do estado de São Paulo que fez lockdown, que fez lockdown e já apresenta números positivos com relação a essa medida, né? Já foi sentido uma redução no número de casos, no número de leitos ocupados, enfim. Fica aí a expectativa para ver se efetivamente vai ser confirmado hoje esse lockdown aí na Baixada Santista pelo governador. Vamos acompanhar mais uma vez a coletiva do governador, meio-dia 45 e tal. Vamos ficar lá esperando o que o governador vai falar e depois ver as consequências disso, né? Lembrando que ontem, mais uma vez, o Brasil bateu o recorde de casos de morte de Covid num único dia, quase 2.700 e alguma coisa. E mudou o ministro da Saúde, né? Ontem foi, digamos que tomou posse informalmente, né? O ministro Queiroga, né? Teve um encontro com quem tá saindo, Eduardo Pazuello. Eles fizeram uma entrevista junto. Entrevista não, foi um pronunciamento que não teve pergunta, né? Dizendo que vai continuar, vai fazer com que as ideias do governo para a saúde sejam implementadas de forma mais concreta. Essa é a prerrogativa do ministro que está chegando. Então gera uma desconfiança, né? Porque tá mudando o nome, mas vai mudar a mesma postura, vai manter a mesma postura. Embora ele tenha dito também que é a favor da vacina, tal, que a imprensa é aliada, não é inimiga, viu, senhor presidente? Então vamos aguardar. Aí hoje eles iam ao Rio para poder ter um encontro com o pessoal da Fiocruz, para poder a questão da vacinação, etc. Então fica a expectativa, a torcida de que o ministro Queiroga aí consiga fazer uma boa gestão, porque quem ganha é o país, né? Se a gestão for feita adequadamente. Até a propósito de vacina, Cubatão, né, entrou para um consórcio de municípios justamente para comprar vacinas. A cidade de Cubatão aderiu a esse consórcio de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19. O projeto de lei 23/2021 foi assinado nesta terça-feira, ontem, pelo prefeito Ademar Oliveira, após aprovação pela Câmara Municipal. O documento foi publicado no Diário Oficial, na edição número 673, na edição extra. O consórcio é liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, e reúne cerca de 2.300 cidades brasileiras com o objetivo de adquirir mais vacinas contra o coronavírus, além de medicamentos e instrumentos. Quer dizer, o governo não se mexe, os municípios têm que se mexer, né? Porque... o pior é não se mexer e não deixar que se mexam, né? Pois é. Na fala do Pazuello na segunda-feira, dizia que liberava a compra dos consórcios de municípios e estados de vacinas desde que eles cedessem o material comprado para o Plano Nacional de Vacinação, de Imunização, né, o PNI, e o governo fez essa distribuição das doses, né? Quer dizer, eu ponho o dinheiro, mas você que distribui, entendeu? Fazer cortesia com o chapéu alheio, para não dizer outra coisa. É muito bom isso. Isso é a cara do governo federal. Mais alguma matéria? Mais uma, tem a respeito do clima, né? Defesa Civil aí emitiu um alerta para fortes chuvas na Baixada Santista e Serra do Mar. Esse alerta refere-se à região da Baixada Santista, obviamente, trará tempestades. Para esta quinta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 19, quinta-feira amanhã, a previsão é de fortes chuvas com raios e ventos nas áreas da Serra do Mar e trechos da Baixada. Com isso, a Defesa Civil faz alerta a turistas. Aliás, alerta a turistas é para que não venham. Então, não peguem chuva. Faz um pedido. Já fica o reforço. A praia já está fechada, vai chover, então não venham. Faz alerta aos turistas para que evitem as áreas de cachoeiras e trilhas que costumam alagar, já que as chuvas podem favorecer situações de risco. Na rota estão os pontos turísticos Cachoeira da Fumaça, Vale da Morte, Cachoeira da Lagoa Azul e Paraíso, Cachoeira da Pedra Lisa, Cachoeira da Torre, Cachoeira do Funil, Cachoeira do Ribeirão Grande e Cachoeira da Usina, Cachoeira do Rio de Ouro e Poço Azul, Cachoeira Evangelista de Souza, Cachoeira Guariúma, Complexo da Cachoeira Véu de Noiva e Elefante, Trilha da Garganta do Gigante, Trilha do Guaratuba, Trilha do Laranjal, Trilha do Poço Formoso, Trilha do Rio Passareúva, Trilha e Cachoeira do Guaratuba e Trilha e Travessia do Rio Mogi. Ou seja, é algo que se refere nesse aviso,
se refere muito a áreas na natureza, né? Não são áreas urbanas, né? Proximidade da serra ali e tal, né? Oi? Proximidade da serra, do mar ali, né? Isso, exatamente. É todos esses locais. O pessoal que gosta de fazer trilha, o pessoal que gosta de fazer esse tipo de programa, né? De contato com a natureza. É bom evitar nesses dias porque o negócio não vai estar bom em termos de clima. E uma outra notícia envolvendo vacina é que o Senado aprovou nesta terça-feira, vamos ver aqui, hoje é dia 17, né? Foi ontem. Nessa terça-feira, isso mesmo, um projeto de lei que garante que a pessoa, no ato da vacinação, seja informada sobre o lote da vacina aplicada. O projeto também garante a presença de um acompanhante no momento da vacinação. O texto segue para análise da Câmara. Pode fotografar? Pode... Oi? Pode fotografar? Pode... Esse é um detalhe importante. A informação dada sobre o lote de vacina deverá ser registrada no cartão de vacinação da pessoa. O projeto também garante à pessoa o direito, aí vem o que você falou, garante o direito de registrar sua vacinação, seja por foto e vídeo, desde que não atrapalhe o trabalho dos profissionais de saúde. Segundo o projeto, é crime a obstrução desses direitos, seja pelos profissionais encarregados do procedimento de vacinação ou por qualquer outra pessoa. O projeto é motivado por episódios de falsa vacinação contra a Covid, ocorridos recentemente, que até inclusive foi registrado um aqui em Praia Grande, e até uma pessoa em São Vicente se queixou que na UBS Tancredo Neves, me parece, é isso mesmo, havia um cartaz, né, proibindo o registro, foto, filmagem, o que contradiz totalmente qualquer ideia. Na verdade, é aquele negócio, né? É o tipo de coisa que não precisaria, se fôssemos um país sério, não haveria necessidade de um projeto. Exatamente. Mas como aqui tudo tem que virar lei, tudo tem que virar obrigação, tudo tem que virar projeto e o bom senso não impera sempre, então é necessário fazer um projeto para isso, né? Ted, daqui a pouco a gente vai falar com a Caroline Teixeira, né, a diretora de saúde da Unisanta, que exatamente. Tem uma coisa importante para falar pra gente, tem um projeto bem bacana, importante em tempos de Covid. Mas antes de falar com ela, vamos dar um pitaquinho de futebol, né? O Santos classificou ontem, né? Empatou com o Deportivo Lara. Você acompanhou o jogo? O Santos saiu na frente, né? 1-0, gol do Soteldo, gol de falta, um bonito gol. Aliás, o Soteldo foi melhor em relação às partidas anteriores, ele não vinha bem, totalmente desfocado, né? Literalmente fora de foco em relação ao futebol. No segundo tempo, o Santos acabou sofrendo empate, sofreu um sufoquinho ali no final, um sufoco até desnecessário, porque o Deportivo Lara não é tudo isso, mas no geral, os garotos se comportaram bem. Claro que o adversário não é aquela maravilha, mas no geral se comportaram muito bem em relação ao Deportivo Lara lá na Venezuela. Esse empate, o de 1-1, classificou o Santos para a próxima fase da Libertadores e agora espera o resultado de São Lourenço da Argentina, lá no Nuevo Gasômetro da Argentina, vai enfrentar a Universidade do Chile. Jogou hoje à noite. Isso, hoje à noite, 9h30 da noite. O primeiro jogo foi 1-1 e o Santos aguarda esse resultado para saber quem ele enfrentará na próxima fase da Libertadores. Lembrando que ainda não chegou à fase de grupos, viu? Essa fase foi a segunda fase, essa agora é a terceira, e aí sim o Santos passando pelo São Lourenço ou pela Universidade do Chile, aí sim ele vai para a fase de grupos. A gente queria fechar esse giro de notícias aí, deixando um abraço forte aí pro Roberto, né? Pro Roberto Martins, né? Que tem o programa de Gestão e Negócios aqui na Ômega, que seria hoje, inclusive. Até participaria com a gente aqui. O programa dele seria hoje, né? Às quartas-feiras. E também participaria com a gente do 3 em Pauta hoje, mas em função da perda da mãe dele e tal, um momento difícil aí. Então fica o nosso abraço, nossa solidariedade. Nós aqui do 3 em Pauta, de todos aqui da Rádio Ômega, pro nosso querido Roberto. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nossos sentimentos aqui ao Roberto. Mandei mensagem para ele, não falei com ele por telefone. Mandei mensagem ontem em nome do 3 em Pauta também. A Cris Carvalho, que não está aqui hoje, também mandou mensagem. Enfim, é um momento sempre difícil, complicado. E a gente tem que respeitar. Não tem muito jeito. Com certeza. É o tempo que cura tudo e a saudade que fica. E a gente na linha, tá? falou de... A gente tá falando tanto de Covid, né? Obviamente, todo dia a Covid é assunto, melhor dizendo. E a gente está na linha com a doutora Caroline Teixeira, diretora de saúde da Unisanta. E a Unisanta que criou
algo muito interessante ligado à Covid, que é essa recuperação pós-Covid, que vai ser aberta ao público em abril. Ia ser aberta em março e agora ficou para abril. Doutora Caroline, bom dia, obrigado por participar do 3 em Pauta. Bom dia, Anderson, bom dia, Ted, a todos aí do 3 em Pauta. É um prazer estar participando aí do programa de vocês, né? Sempre ligados aí à informação, trazendo uma informação plena. Fico muito honrado em estar com vocês aí nessa manhã. Muito obrigado, doutora Carolina. Eu queria que você explicasse, por favor, como é que surgiu essa ideia desse centro, né, de recuperação pós-Covid, né? Era para ser inaugurado agora em março, né, mas em razão das mudanças aí relacionadas à fase emergencial do Plano São Paulo, acabou sendo adiada para 6 de abril. Como é que surgiu a ideia? No que consiste essa recuperação pós-Covid, doutora? Então, é um projeto, na realidade, que já surgiu desde o ano passado, né? Então, desde o ano passado, nós já viemos aqui com a Faculdade de Fisioterapia, os coordenadores, professores, já viemos estudando esse projeto, que na realidade era para ser implantado no ano passado, né, quando começou a pandemia, a Covid, né, nos estágios dos nossos alunos, mas por conta até da Covid, que ano passado estava muito complicado a gente começar presencial, até por conta da faculdade também, a gente ficou no ano passado inteiramente remoto, voltamos com a faculdade da área de saúde somente no segundo semestre do ano passado, então preferimos estudar um pouco melhor e colocar para esse ano. Né, a gente começou a ver, principalmente por conta da demanda dos hospitais aqui da Baixada, muitos médicos que estão em hospitais, que trabalham com os pacientes na internação, no leito de UTI, eles não tinham para onde mandar o paciente, né, quando o paciente tinha alta hospitalar, né, então não tem um serviço para que a gente possa mandar, o paciente ele fica com muita sequela, tanto motora quanto respiratória por conta do tempo de internação, muitos pacientes são entubados, também ficam com muitas sequelas respiratórias, então resolvemos aí ser pioneiros, né, em entidades particulares, obviamente, a gente já sabe que temos um serviço também da prefeitura, né, que hoje trabalha com isso, e resolvemos, na entidade particular, ser os primeiros a oferecer esse serviço de forma gratuita, para que os médicos tenham para onde mandar com segurança os pacientes que saem do hospital, ou até mesmo pacientes que estão em casa, que hoje a gente sabe que as pessoas acabam tendo a Covid, felizmente acabam não sendo hospitalizadas, mas mesmo assim possuem sequelas, né, sequelas motoras principalmente, sequelas pulmonares por conta do acometimento da doença. Então, além das pessoas também de hospitais, a gente também vai atender pessoas que tiveram Covid e também ficaram em casa. Doutora Caroline, bom dia, Anderson Firmino falando. Até quando começou a pandemia, a gente não sabia exatamente o que ia trazer como consequência, né? A pessoa ter a Covid, não sabia o que viria ali adiante. E com o tempo a gente foi sendo observado as características locomotoras, etc., respiratórias. No caso das locomotoras, o que é observado principalmente? Assim, é mais coisa do cognitivo, de andar, ou os braços, enfim? O paciente ele tem um acometimento geral, né? Até psicológico mesmo, o paciente chega muitas vezes com acometimento psicológico por ficar muito tempo numa UTI, a gente sabe que eles não têm contato muitas vezes com familiares, em casa também tem que ficar muitas vezes isolados, sem contato com ninguém, então assim, é um acometimento geral, né? A questão motora é principalmente a fraqueza muscular, que muitos pacientes acabam ficando por conta do muito tempo imobilizado, principalmente os pacientes que estão na UTI, né? Por mais que a gente saiba que tem um trabalho da fisioterapia constante na UTI para mobilidade, enfim, todo que eles acabam fazendo exercício, muitas pessoas não sabem, mas pacientes na UTI que estão entubados acabam também, se tem a possibilidade, obviamente, também levantam, também sentam, né? A fisioterapia faz um trabalho para evitar a perda de massa muscular, para evitar a fraqueza muscular, mas muitos pacientes têm vindo, que nós até temos atendendo aqui na clínica, né, da Física e da Unisanta, nós já estávamos atendendo pacientes pós-Covid, que muitos chegavam aqui com fraqueza muscular que antigamente não tinham. Então, a questão motora, o principal mesmo, é a fraqueza muscular. Esse déficit físico chega a quanto, assim, de porcentagem de força muscular? Pode chegar a quanto, mais ou menos, dependendo da gravidade do caso? Dependendo da gravidade, mais ou menos uns 70%. Já teve pacientes que chegaram a 70%, 80% de perda de força muscular, porque eles não levantam, muitos pacientes não conseguem levantar por perda cognitiva, né? Muitos pacientes estão entubados, não conseguem sentar, não conseguem levantar, então acabam perdendo significativamente a massa muscular, né? Então, após a alta, né, onde felizmente muitos também estão tendo alta, a gente só vê notícias ruins, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas têm alta, por mais que fiquem muito tempo na UTI, eles têm que passar aí por um programa a longo prazo de recuperação funcional.
Doutora, pelo que eu vi, até vi as fotos, né, do local, né, é o mesmo local que é usado, obviamente, da clínica de fisioterapia. Mas, claro, continua o atendimento para as pessoas que necessitam da fisioterapia que não tem a ver com o Covid. Como é que vai funcionar essa... Vão ter horários para um, para outro? Vão ser todos numa mesma faixa horária? Como é que vai funcionar? Isso, exatamente. A gente vai inserir o serviço na nossos estágios de fisioterapia, né, obviamente sendo monitorados por professores que são da área. Temos 2 professores que vão comandar aí o ambulatório, que são professores, inclusive, que estão em linha de frente da Covid, que também são especializados em cardiorrespiratório e supervisionados por eles, e, obviamente, para o aluno também ter o contato com esse tipo de atendimento, porque nós sabemos também é importante hoje o aluno estar formando, né, principalmente fisioterapeuta, e ter o contato com o que está acontecendo hoje em dia, né, visto que eles vão para o mercado de trabalho, e a pandemia provavelmente vai continuar aí por um tempo, então eles vão ter que ter esse contato futuramente aí com pacientes que têm sequelas da Covid. Então, nós estamos abrindo mais um serviço, né? Vai ser um serviço em horários diferentes do estágio que normalmente é. Hoje nosso estágio é das 13 até as 17 horas, todos os dias, e esse serviço ele vai abrir a partir das 17 horas. Então, vai ser na terça e quinta, das 17 horas às 19 horas. É mediante agendamento? Como é que funciona? Isso, a gente está até trabalhando com um período curto, né, até por conta da pandemia, a gente está fazendo um piloto para começar com calma, para ver como que vai ser a demanda, né, visto que a gente também não pode atender muitos pacientes por horário, também tem que manter o distanciamento, né, enfim, todos esses cuidados estão sendo relevados, principalmente por conta aí desses pacientes que vêm com sequelas, imunidade baixa, não podem ter contato com muitas pessoas, então nós estamos separando um horário especial para que eles venham aqui e sejam atendidos. E, por enquanto, está sendo mediante agendamento pelo telefone da clínica. Eu vou até pegar o telefone aqui para passar. Não, à vontade. Até a propósito disso, doutora, a ideia nesse período de 2 horas terça, 2 horas quinta, né, das 5 da tarde às 7 da noite, a ideia é que se atendam uma média de quantos pacientes, quanto seria a capacidade máxima aí de atendimento por dia nesse período? Então, por enquanto a gente está abrindo o piloto com no máximo 2 pacientes, para que a gente sinta como vai ser, também possa dar uma atenção especial, porque agora eles vão passar por uma avaliação. Nós, inclusive, já tivemos um paciente que foi um paciente piloto, que foi um professor nosso aqui da Unisanta também, que ficou muito tempo internado, também uma pessoa jovem, por sinal, aí por volta de uns 40, 50 anos, e que está com bastante sequela pulmonar. Então, nós utilizamos ele como uma forma de piloto, né? Mas provavelmente a gente vai atender aí no máximo 2 a 3 pacientes por dia, para que a gente possa sentir direitinho e também para que possa ter aí toda a segurança, né? Do atendimento, segurança de questão de distanciamento, para que a gente não tenha uma aglomeração de pessoas no local. Sim, e só para a gente já está chegando ao final da entrevista, só para confirmar, para inscrição, basta ligar para o telefone que você vai indicar e tem que apresentar alguma coisa, algum comprovante, alguma papel, como é que funciona? Então, nós estamos fazendo agendamento pelo 3202-7156, que é o telefone da Clínica de Fisioterapia aqui da Unisanta, né? E aí eles vão entrar em contato por esse telefone, né? Lá a recepção da clínica vai nos atender, mas lembrando que a gente só está atendendo pacientes que têm um encaminhamento médico. Então, ele tem que vir, ele vai agendar, vai apresentar o encaminhamento médico, e aí sim a gente vai agendar e fazer uma triagem posteriormente, né? Lembrando que a gente já teve, inclusive, 40 ligações, acho que na terça-feira agora, nessa terça que a gente anunciou que começaria, né? Mas a gente vai atender aos poucos, né? Lembrando que a gente não vai atender todos de uma vez, vamos atender por prioridade, por momento em que as pessoas ligam, né? A gente vai fazer uma fila de espera, mas o paciente tem que vir principalmente com encaminhamento médico de fisioterapia e reabilitação. Doutora Caroline Teixeira, muitíssimo obrigado pela participação aqui no 13 em Pauta, parabéns pela iniciativa sua, particular, da Unisanta, né, da Universidade de Santa Cecília, mais uma vez oferecendo um serviço importante para a comunidade. Obrigado, boa sorte, e o 13 em Pauta tá de portas abertas para essa e outras iniciativas aí da Unisanta. Muito obrigada, viu, Anderson? Obrigada, Ted, também aí, nosso grande ex-aluno. Para mim, mais uma vez, foi um prazer participar do 3 em Pauta, participar aí desse programa sensacional de vocês. E fico à disposição também para o que vocês precisem. A Unisanta está de portas abertas aí para todos vocês. Parabéns aí também por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela atenção e pela disponibilidade em participar do 3 em Pauta. Um grande abraço, viu? Imagine, um abraço para todos. É isso aí, doutora Caroline Teixeira, diretora
de Saúde da Unisanta. Aliás, um depoimento particular meu, só para complementar isso. Eu vi, quando eu vi as fotos, né, do local, exatamente como eu falei para ela, é o local onde é feito o atendimento de fisioterapia, né? A clínica de fisioterapia, que é no primeiro andar do bloco E, com entrada ali pela Cesário Mota, né? Você deve ser, mais ou menos, pelo que ela explicou, com exceção do público, né, do número de pessoas, tem uma espera ali, os alunos vão chamando, pelo menos era assim, pelo menos quando eu fiz, né, isso vai fazer 3 anos, foi no segundo semestre de 2018, e você tem os equipamentos de fisioterapia, os alunos vão... na verdade, geralmente um aluno, pelo menos no atendimento de fisioterapia convencional, da Covid deve ser diferente, né? Até a quantidade é diferente. Você tem um aluno que te acompanha, aí ele vai mudando, vai haver um revezamento, enfim. Deve ser mais ou menos o mesmo jeito. Diga lá. Tem participações aí, Ted? Tem alguns acompanhando a recadinhos gente? aqui. A Cris Carvalho aqui, ó. Bom dia, parabéns. Bom dia, parceiros de bancada. Passo bom dia a todos. Beatriz Marques. Bom dia, meninos. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, muito obrigado. A Maria Aparecida Coelho Dias. Muito bom dia a todos da Rádio Ômega. São as mensagens. Falar em Cris, ela tem um recadinho aí da Célula Máter pra gente, né? Sim. Mês da Mulher, enfim, uma série de iniciativas aí. A Cris vai dar um recado pra gente. Pode falar, Cris. No mês da mulher, o Célula Máter criou uma campanha pensando em nós mulheres e em quem mais precisa. Leve 2 quilos de leite em pó e garanta o seu exame preventivo de citologia oncológica, o Papa Nicolau. Todas as doações arrecadadas serão entregues para entidades assistenciais. Participe dessa corrente com a gente. Os exames serão feitos todos os sábados e domingos durante o mês de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, mas somente na unidade Miramar. Já as doações e troca dos vouchers poderão ser feitas todos os dias na unidade Miramar. Faça o seu agendamento através do telefone 3225-2586 ou 4042-3662. Laboratório Célula Máter, presente quando você mais precisa. Muito bem. Tá aí o recado, né? Tá aí o recado do Célula Máter, Laboratório Célula Máter, a Cris, que não tá aqui com a gente, mas amanhã ela tá... Amanhã ela estará. Ela tá participando. Estarão Cris Carvalho e Anderson Firmino, exatamente. Eu estarei então, de folga. Exatamente, você estaria de folga. Ô Ted, eu já tô começando a pressentir aqui, tô vendo o pessoal da praticagem começando a se mexer ali. Aquele barulho. O barulho começando aqui, o movimento. Tá, tô vendo que tá chegando aí notícias aí do maior porto da América Latina. Daqui a pouco ele vai chegar aí, o Jorge Fernandes. Falei com ele inclusive ontem, né? Pra sempre que a gente agenda, né, a participação, que ele tem outros afazeres também. A gente agendou no horário certo. Ele falou, não, esse horário é ótimo pra mim. Perfeitamente, falou, né? Tá de acordo com a movimentação do porto. Exatamente. Falou na hora, ele falou, pô, pode ligar que eu tenho grandes notícias aí sobre o Porto, sempre muitas novidades com o Jorge Fernandes, que ele traz com a gente com aquela sua voz famosa, aquela sua voz marcante do Porto de Santos, né? Não é o Sargentelli, mas é a voz de trovão do nosso querido Jorge Fernandes. Daqui a pouco ele estará na linha. O Marcelo está tentando entrar em contato com ele, mas daqui a pouco o Jorge Fernandes estará na linha para falar com a gente um pouco sobre o Porto de Santos, né? Que é sempre a gente fala tanto de economia, né? A gente fala tanto do comércio, das dificuldades, de tudo, e o Porto é que move essa cidade. Por mais que o Porto entre em crise, por mais que o Porto tenha problemas, o Porto continua sendo a grande locomotiva da cidade de Santos com relação à economia, né? Isso se estende até parte da Baixada Santista, ao Guarujá, enfim, mas Santos está no centro dessa história de economia, né? E é uma pena que a região portuária viva esses problemas um tanto quanto complicados aí para a região, né? Para a região em termos econômicos, em termos... Isso atinge diretamente, por exemplo, o centro da cidade, né? O centro da cidade infelizmente muito esquecido. É tão triste você passar pelo centro, né? Falei de Porto, falei de centro, obviamente são coisas próximas, são regiões próximas. E você vê tanta placa de aluga-se, vende-se, passa o ponto e tudo que tem direito. E claro, obviamente nem tudo isso tem relação direta com o Porto, mas eu falei mais por relação de proximidade e por relação econômica, né? A verdade mas é triste. Mas o Porto
volta e meia quebra recordes, aí os terminais privados também enfrentam problemas também, né? Demissões, uma série de coisas. E agora temos Jorge Fernandes na linha, mas antes tem a vinheta, né? Claro, antes do Jorge Fernandes entrar na linha, ele não pode entrar na linha sem ter a vinheta, né? Bom dia, Jorge Fernandes, a voz mais bonita do Porto de Santos. Voz de trovão. Bondade sua. Muito obrigado pelo carinho. Aliás, a Rádio Ômega está em todo o Brasil, porque não no mundo, isso é muito importante. Quero mandar um carinho a você, aliás, ao Ted, ao Anderson, ao Marcelo, pessoas especiais que levam a informação até nós. Aumente o volume, por favor. Segurança ambiental e o Porto Cidade. Vários acidentes ocorreram no mundo, como em Chernobyl, Fukushima, que tiveram inspiração com um reator moderno que explodiram. Poderia ocorrer um acidente naquelas proporções. Ou seja, hoje nós temos aqui um navio-bomba. Navio-bomba em um outro terminal que está sendo construído dentro da cidade com o nitrato de amônia. Isso precisa ser equacionado e é preciso se readequar. Não podemos pensar que só porque vamos fazer 10 bilhões, o plano de desenvolvimento e zoneamento da CODESP vai ter investimento de 10 bilhões de reais. E se pensarmos somente na parte econômica e deixar o social, poderemos ter uma nova Vila Socorro aqui em nossa cidade. Com relação ao projeto do navio-bomba, é um projeto que vai trazer um navio com 1.000 toneladas de gás liquefeito. Todo esse gás passa por vias navegáveis. A tubulação vai receber 14 milhões de metros cúbicos para a cubatão, se tornando um risco ao calado das embarcações que utilizam o canal de navegação e também aos manguezais e certos locais com população urbana. Esse é um alerta nosso da autoridade. Para ter uma ideia, já no caminho do fim da nossa matéria sobre o Porto Cidade, esse terminal do TRST, aqui na nossa região, ele deveria ser construído, como foi feito lá em Peruíbe, que era para lá que iria esse navio, já dentro do projeto da termoelétrica. Mas iria ficar atracado a 10 quilômetros da cidade de Peruíbe, para não causar algum impacto negativo. E também esse mesmo projeto se aplica também em Macaé, onde a 11 quilômetros da costa esse navio iria atracar. Então, está aí um alerta por parte da Rádio Ômega e o Jorge Fernandes para as autoridades com relação a esse navio-bomba que vai atracar aqui em nossa cidade. Já tivemos Vila Socorro, já tivemos outros acidentes. Então, estamos prevenindo. A prevenção é o melhor caminho. E a Rádio Ômega tem esse papel fundamental de alertar para depois nos oferecer. Autoridades, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Santos e também de Cubatão e Guarujá, fiquem alerta, porque o momento é grave. E as pessoas estão no entorno. E essa tubulação, passando pelo mar, passando por Cubatão, vamos aguardar. Jorge Fernandes, Rádio Ômega. Muito obrigado, Ted, obrigado, Anderson. E a você, continue aqui. A Rádio Ômega é a melhor. Bom dia a todos. Grande abraço ao Jorge, muito obrigado. Mais uma informação importante ligada ao Porto, uma informação muito séria, um assunto muito complicado, que aliás, Peruíbe não é de hoje que luta aí para preservar o seu meio ambiente, né? Já aconteceu com a termoelétrica, que ia ser instalada lá há alguns anos e houve uma corrente muito grande dos ambientalistas para que ela não fosse instalada e assim aconteceu. E como miséria pouca é bobagem, alguém já disse, agora chega um navio que ameaça tudo isso, né, novamente. Nem mais uma luta, mais uma... Fica aí o alerta, né, do Jorge, o alerta para as autoridades. Vamos até debater isso num outro momento, num programa talvez até especificamente sobre isso. Mas fica aí o alerta, a preocupação, né? Como ele lembrou, Vila Socorro, uma tragédia gigantesca, né? Em 84. Fez 37 anos agora em fevereiro. Então, essas cenas, quem viveu aquilo não esquece. Quem trabalhou, quem cobriu aquilo também não esquece. As fotos, né? Do jornal A Tribuna, né? As fotos. Uma delas muito famosa, icônica, Walter né? Mello, se não me falha a memória, saudoso Walter Mello,
que aparece um bombeiro, se não me engano, carregando uma criança, se não me falha. Isso, exatamente. É muito, muito triste, assim. Então, fica a preocupação de que esse tipo de coisa não se repita, né? Que as autoridades, principalmente a Promotoria Pública, Ministério Público, etc. Todos têm que agir em conjunto. Todos agindo em conjunto. A gente não é contra o desenvolvimento, não é contra a economia, pelo contrário, o momento pede também ações economicamente viáveis, que sejam boas, mas que garantam o bem-estar, sobretudo a segurança da população aqui da Baixada. O progresso já passou a fase, aliás, nunca deveria ter existido, né? Mas já passou a fase, para dizer o mínimo, do progresso a todo custo, né? Você derruba tudo, faz tudo, isso estou falando de maneira geral, né? E essa fase já passou, agora você tem que ter um progresso agora não, já há muito tempo, progresso com sustentabilidade. Exatamente. Ô Ted, agora a gente vai voltar para o assunto da Covid, mas para um outro aspecto, o aspecto psicológico, o aspecto do acolhimento, da questão de cabeça mesmo das pessoas diante da pandemia, que está fazendo um ano, né, nesse mês de março, completando um ano da pandemia, né? E é o aspecto justamente que a gente vai tratar, é o aspecto ligado à mente, né? A cabeça, como as pessoas tratam, né, esse um ano aí, porque não é brincadeira. Tem muita gente sofrendo aí, às vezes, silenciosamente, diante de tantos problemas que enfrentam, sejam econômicos, financeiros, sociais, enfim, que são resultantes de um ano aí de pandemia, né? E a gente está na linha com uma pessoa que vai falar muito sobre isso. Exatamente, está na linha com a doutora Sandra Tarricone, ela que é psicóloga clínica, mestre em psicologia, clínica e professora da Unimes. Professora Sandra, bom dia, obrigado por conversar com a gente aqui no 13 em Pauta. Oi, bom dia. Você é o que falou comigo agora? É o Marcelo? É o Anderson. O Marcelo, Oi, Anderson. O diretor-geral da rádio ligou para a senhora. Então tá bom. É só para me saber com quem eu estou falando, Claro. Anderson. Bom dia aos nossos ouvintes, e eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para poder compartilhar, né, um pouco do meu conhecimento com vocês. Doutora Sandra, como a gente comentou ontem, quando eu lhe convidei para participar do programa, um ano de pandemia, isso traz um efeito psicológico grande, mesmo porque a gente não tem a perspectiva de que ela vá terminar a curtíssimo prazo, né? Mais casos acontecendo, as mortes acelerando, etc. Como é que está a cabeça de uma pessoa diante de uma situação dessa? Porque ela pode eventualmente já ter perdido o emprego, ter perdido parentes e não conseguir olhar uma perspectiva a curto prazo de que essa coisa possa melhorar. Então, como é que é a questão psicológica das pessoas nesse sentido? Então, Anderson, como você falou, nós estamos aí há um ano, né, com a pandemia. Então, o que nós, da área da saúde e da área da psicologia, entendemos é que, no primeiro momento, as pessoas elas não estavam acreditando muito. Na verdade, ninguém, né, nem a medicina estava acreditando muito que a situação fosse se agravar, evoluir, e nós estaríamos nessa situação atual de restrições ainda sociais, do distanciamento social. O que nós percebemos é que, num primeiro momento, por nós estarmos na incerteza, nós não sabíamos nem lidar com essa situação. E hoje, passado um ano, nós temos a convicção, a certeza de que as coisas estão tomando uma proporção muito maior. E as pessoas, eu penso que elas estão mais conscientes. Eu moro na frente da praia e eu vejo que elas não estão burlando as normas de restrição ao uso da praia. Observei isso também no final de semana. E isso é bom. Isso mostra que elas estão sendo levadas a uma conscientização. Agora, elas têm aumentado muito, segundo a Organização Mundial de Saúde. É até importante a gente colocar isso, que os últimos dados da OMS é que o Brasil é o país que apresenta o maior índice de prevalência de depressão da América Latina.
Então, tem aumentado muito a ansiedade, os transtornos de humor, isso são dados recentes. Então, é como um todo, né, Anderson? É a falta de convívio social, porque, veja, o ser humano, ele é um ser social. Ele precisa do outro para sobreviver. A criança, desde que nasce, ela é dependente do outro para sobreviver. E aí a gente vai passando por todas as etapas evolutivas, né, do ser humano, e a gente precisa desse convívio social em todas as faixas etárias. E nós não estamos tendo isso. E a solidão, então, por conta das restrições, ela tem levado a uma alteração da saúde mental das pessoas nesse período. E você vai ver como vai se agravar daqui para frente, porque, como você mesmo disse, nós não temos uma previsão de curto prazo para que essa restrição social, esse isolamento social, ele termine. Então, existe uma preocupação muito grande com os sintomas psíquicos e emocionais, porque as pessoas, elas estão sendo levadas cada vez mais a estarem solitárias, sozinhas. Eu tenho 5 sobrinhas netas e elas voltaram a ter novamente as aulas remotas. Elas estão cansadas de ficar em casa, cansadas de assistir às aulas remotas. Veja, são as crianças. E os meus alunos da faculdade também. Eles colocam isso durante as aulas remotas, que eles estão sofrendo emocionalmente com esse isolamento social. Mas nós não temos muito o que fazer agora. Quer dizer, na verdade, Anderson, eu vejo que a gente sempre tem, né, o que fazer, porque o ser humano, ele se recria. A gente está sempre se recriando, se reinventando, e isso é bom. Então, nós temos ferramentas nossas, próprias, para a gente estar lidando com essa situação. E quando a pessoa não encontra essas ferramentas próprias, nós devemos ter alternativas. Ou procuramos uma terapia com profissionais da área da saúde, ou então nós compartilhamos nossas angústias com colegas, com amigos, com familiares, com pessoas próximas, porque é uma forma da gente estar contornando essa situação, né? Eu vejo que a dor compartilhada, ela diminui, sem dúvida, ela vai diminuir bastante, porque eu vou estar compartilhando com o outro aquele meu momento. Então, eu penso que seria um dos recursos. Perfeito. Tete Sartori aqui tem uma pergunta para a senhora, doutora Sara. Oi, doutora. Bom dia. É Tete Sartori aqui do 3 em Pauta. Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte. A senhora normalmente já tinha uma carteira de clientes que a procuravam por determinados assuntos, variados assuntos. E a minha pergunta consiste no seguinte. Em razão da pandemia, a senhora mais ganhou novos clientes, ou esses clientes que já existiam com problemas variados, de repente acrescentaram, infelizmente, mais problemas em razão desse momento de pandemia que nós vivemos há um ano? Sim, aumentou. Aumentou. Para vocês terem uma ideia, né, eu sou da área da saúde, sou psicóloga hospitalar e clínica. Então, eu tenho os meus pacientes do consultório e os outros pacientes do hospital. Eu trabalho na área da oncologia com câncer há 38 anos. Então, eu tenho pacientes que mudaram de país, foram para Portugal, Austrália, Canadá, Itália, Estados Unidos, Suíça. São pacientes que foram embora já há algum tempo. E outros mais recentes, como os que estão no Canadá. Então, o que aconteceu é que eles voltaram a entrar em contato comigo. E que bom, né? Por um lado foi bom porque eles estão compartilhando a sua dor, as suas angústias, em razão
desse isolamento social. E os pacientes daqui, da cidade mesmo, né, de Santos, eles também voltaram a me procurar. Eu tenho uma paciente que eu não falava com ela há 11 anos. Ela mesma falou para mim, nossa, Sandra, não falo com você há 11 anos. E ela voltou novamente a entrar em contato comigo. Os atendimentos eu estou fazendo online. Então, o Conselho Regional de Psicologia, ele permite, né, já está regulamentado esse tipo de trabalho. A ligação da doutora Sandra, ela estava falando a respeito da situação dos pacientes, né? Aliás, pacientes que não a procuravam há tanto tempo. Ela até citava uma moça ou senhora, não sei, que não a procurava há 11 anos e, em razão dos problemas da pandemia, aí voltou a procurá-la. Ela que tem uma divisão aí de pacientes, né? Tanto na parte... Oi, diga lá, doutora, o seu áudio tinha caído aqui. Ah, tá bom. Tá. Melhorou agora? Melhorou. A senhora Melhorou. falava a respeito da moça ou senhora que voltou a procurá-la depois de 11 anos que não falava com a senhora e cortou a ligação. Ah, então tá. Então, e essa paciente, ela voltou a entrar em contato comigo, então ela é uma das. E a queixa principal, além do medo, né, de ter a Covid-19, é a solidão, né? Essa restrição social, ela levou essas pessoas a ficarem isoladas. Então, ela tem aumentado, sim, o número de pacientes que me procuram, né, de meus clientes que me procuram. E então, isso daí eu acho que é muito saudável e é muito bom. Como eu disse, se nós não estamos conseguindo lidar com as nossas ferramentas pessoais, então a gente tem que buscar uma ajuda psicológica para poder lidar, né, com tantos conteúdos internos que foram mexidos durante este período. Perfeito. E tem uma pergunta que a Cris Carvalho, nossa companheira de bancada, que hoje não está no programa em razão do revezamento que a gente está fazendo aqui no programa, tem uma pergunta, não sei se já está na ponta da agora a primeira pergunta. Porque a Cris mandou uma depois, mas ela mandou uma ontem e mandou uma agora há pouco, que é complementar, mas primeiro vem a que ela mandou inicialmente, mandou no dia de ontem. Se tiver no jeito, Marcelo, por favor. Olá, amigos do 3 em Pauta, Ted, Anderson, Marcelo, todo mundo que está acompanhando. Bom dia a todos, bom dia especial para Sandra Tarricone, uma excelente psicóloga, professora na Unimes e minha querida amiga, que é uma pena que hoje eu não estou aí para poder estar te fazendo essa pergunta. Mas, Sandra, eu vou deixar uma perguntinha para você aqui, mesmo de longe. A gente está caminhando já para quase 300 mil casos de mortes do Covid. Você, em diversas entrevistas que até comigo você fez, você fala muito do luto, que ele é essencial, que a pessoa precisa viver aquele luto. Porém, quando a gente vive um luto na nossa vida, seja por um ente querido, um parente, um amigo, a gente tem a impressão de que está sozinho, a gente se reclusa e vive aquele momento. E não fica escutando tantas coisas que te remeta a esse familiar, ao motivo que levou ao falecimento. Como que devemos tratar o luto nesse coletivo, sendo que cada vez que a pessoa que perdeu aquele familiar liga uma televisão, assiste um noticiário, tem a impressão de que aquele número de casos de óbitos que tem aquele familiar dele está ali incluído. Eu queria que você desse uma mensagem também para todas essas pessoas que perderam um ente querido nessa pandemia. Um beijo, Sandra, enorme para você. Um beijo para você, Ted, Anderson e a todos que estão acompanhando o 3 em Pauta. E amanhã eu tô aí. Um beijinho para a Cris, né? Como ela falou, né? Uma grande amiga. Nós trabalhamos juntas e há mais de 20 anos. E é uma pessoa muito querida. Um beijinho para você, Cris. Ô, Cris, então, o tema do luto, né? Ele me acompanha há quase 40 anos, até em função da própria especialização minha, que é a oncologia.
E as nossas atenções, elas estão voltadas, né, para o luto em razão da pandemia. E nós não podemos descuidar deste tema, não podemos descuidar dessas pessoas que estão vivendo esse luto em razão das perdas de pessoas queridas que elas estão enfrentando, né? E esse luto, ele é um desdobramento, então, da pandemia. Ele é um desdobramento do que nós estamos vivenciando nos últimos meses, né? Quase um ano. Então, não é só a questão do luto, quando perdemos a pessoa e temos que elaborar essa perda, mas o que mudou também foi o próprio ritual do luto. Essa interdição do luto, do ritual do luto causado pela pandemia, pelo isolamento social, distanciamento social, ela mudou radicalmente a forma das pessoas vivenciarem esse luto. Então, é preocupante, porque o ritual do luto, ele é importante em todas as culturas e ele deve ser vivido pelas pessoas. Por quê? Porque quando nós estamos velando aquela pessoa, quando nós estamos passando pelo sepultamento, né, daquela pessoa, é aquele momento que nós estamos nos conscientizando que acabou, que aquela pessoa existiu no nosso convívio e agora ela não está mais. Então, quando nós temos os velórios, nós temos um momento para compartilhar essa dor, essa despedida, olhar a pessoa, passa aquele filminho na cabeça das pessoas sobre a existência daquela pessoa que acabou de morrer. E quando nós não temos esse ritual do luto, nós não temos a elaboração da morte. Vai levar um tempo para a gente elaborar a perda daquela pessoa. E a elaboração do luto é uma forma de nós atenuarmos aquela perda. E com esse ritual que foi também alterado, não só o ritual do luto, mas o ritual do casamento, o ritual do batizado, mudou, né, das cerimônias todas, esses rituais que fazem parte das culturas de uma sociedade, eles foram alterados. Então, o que eu vejo dos meus pacientes que perderam entes queridos, é um sofrimento muito grande. Eu mesma tenho uma sobrinha casada com um americano há 4 anos, ela mora no Texas, em Houston, e ela, filha única, né? E ela perdeu, o meu ex-cunhado morreu em setembro, no dia 7 de setembro do ano passado. A minha sobrinha não pôde vir para o Brasil por conta das políticas americanas. Se ela saísse do Brasil, ela é veterinária, trabalha lá, e se ela saísse dos Estados Unidos, ela não poderia voltar. Então, ela não pôde cumprir esse ritual. Olha que coisa difícil, porque ela tinha visto o pai há alguns meses atrás, antes da pandemia. Esse pai morreu pela Covid-19 e ela não pôde vir e enterrar esse pai. Filha única. Olha que triste. Então, veja, ela continua lá distante, não voltou mais para o Brasil, desde que ocorreu a pandemia, e ela chora a perda desse pai até hoje, e ela fala, né, nós conversamos muito pelo telefone, e ela fala: tia, eu não sei o que vai ser quando eu voltar para o Brasil e for à casa do meu pai, não tem mais. Ele não existe mais. As coisas estão encaixotadas, né, empacotadas. Minha irmã separou algumas coisas dele para minha sobrinha, então ela não cumpriu com esse ritual da cerimônia fúnebre. Então vai ficar um vazio. Então a elaboração da perda desse pai vai ser, sem dúvida alguma, vai ser muito maior para ela. Perfeito. Então o ritual do luto, ele tem que ser vivido pelas pessoas como a elaboração da perda. Doutora Sandra, a Cris tem mais uma pergunta que talvez até complemente essa questão anterior dela. Se estiver no ponto aí, o Marcelo puder colocar. Peço que a senhora ouça, por favor.
Pois não. Ted, Anderson, ainda aproveitando, falando um pouco sobre essa questão do medo que as pessoas acabam tendo de perder o emprego, medo de pegar a doença. Sandra, a minha pergunta agora é: como fazer? Porque as pessoas estão sendo acometidas todos os dias, a gente é bombardeado por notícias de morte e as notícias de que o comércio está fechando. Então as pessoas têm medo de perder o emprego, têm medo de pegar a doença. Como fazer com que essa ansiedade não se torne uma síndrome do pânico e que possa levar a um final trágico como um suicídio? Então, Cris, muito interessante, né, o seu questionamento, a sua observação. O que eu oriento, porque é inevitável, nós, como o Anderson mesmo colocou no comecinho da entrevista, nós não sabemos quando tudo isso vai terminar. Não vai ser a curto prazo, ainda nós temos aí um bom tempo pela frente. Então, o que eu oriento os meus pacientes, e eu posso deixar para os nossos ouvintes, alguns cuidados que nós devemos ter para manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional de uma forma mais harmônica, mais equilibrada. Eu penso que as pessoas, elas devem se preocupar com o sono delas. Por que eu digo isso? As pessoas, elas estão acabando usando até alguns remédios para regularizar o sono. E isso não é legal, né? Por que não é bom? Porque ela pode fazer uso de algumas de alguns remédios, algumas substâncias farmacológicas para tentar dormir. Como eu disse, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil, da América Latina, ele está com um índice alto de depressão e ansiedade. E eu vejo muito essa ansiedade, não só nos meus pacientes, como nos meus alunos também. Então, as pessoas acabam se descuidando da alimentação, do sono. E isso é importante, que as pessoas elas tenham um sono mais regular. De que forma que eu posso fazer isso? É manter a minha rotina diária. Mesmo as pessoas que estão trabalhando remotamente, estão trabalhando home, elas têm sim, elas acordam sempre no mesmo horário, pelo menos procurar fazer isso. Manter essa rotina, acordar no mesmo horário, se alimentar nas refeições nos mesmos horários, ter horários de lazer também, assistir a um filme, ler um livro, conversar com os amigos, ter a sua hora de lazer saudável, tomar cuidado também com o uso do álcool, que tem aumentado o uso do álcool, do tabagismo na pandemia. Então as pessoas elas devem procurar evitar, né? Ter um controle maior com o uso do álcool e do tabaco também. Ela tem que ter os vínculos afetivos com as outras pessoas, que vai ajudar bastante. E como eu disse também, né, Cris, as pessoas elas têm que compartilhar as suas angústias, as suas ansiedades, compartilhar com os amigos, com familiares. Acho que é bem interessante manter, através dessas ferramentas que nós dispomos, das redes sociais e também da internet, as redes sociais e essas ferramentas como Zoom, Meeting, Hangout, videochamada, é muito legal, porque assim eu posso estar compartilhando, vendo o outro, não só conversar por áudio com as pessoas, como se tornou muito habitual, mas também ver o rostinho das outras pessoas, ver seus familiares, seus amigos. Eu acho que é bem interessante a gente ter esse contato, mesmo que à distância. Eu, com os meus alunos, que estamos em aulas remotas há um ano, eu criei vínculos com alunos que eu não os conheço pessoalmente, e são muitos, porque entraram muitos alunos novos no curso de psicologia, né, da Unimes, e eu criei vínculos com eles, talvez até mais forte do que se fosse nas aulas presenciais, porque através das aulas remotas eu entro na casa dos meus alunos
e eles estão entrando na minha casa. Isso não seria possível se fosse nas aulas presenciais, porque essa restrição seria só na sala de aula, no presencial. Certo. E hoje não, né? Hoje eu tenho esse contato, tem pais, que é uma graça, eu acho ótimo, filhos de alunas que assistem aula com nós, pais de alunos que assistem aulas porque se interessam pelo tema das minhas aulas, e eles pedem: professora, minha mãe pode assistir a aula, meu pai, meu irmão, meu filho podem assistir a aula comigo? Claro, estão ali convidados, porque o tema da psicologia já é um tema apaixonante, que diz respeito a vários segmentos, várias áreas. Então, veja, isso seria menos provável de acontecer se fossem nas aulas presenciais. Então, eu vejo com bons olhos, é o que temos para hoje, não é? Então, são as aulas remotas, e eu me esforço até muito mais em preparar as minhas aulas, para mim poder atender as expectativas dos meus alunos. Olha que coisa boa também, né? Agora, como a Cris falou, nós estamos sendo bombardeados diariamente, através da mídia, com informações sobre a Covid-19, pandemia, e as pessoas hoje, elas acabaram tendo mais informações e usam também um linguajar até técnico. Elas falam em pandemia, elas falam em isolamento social, elas falam até na ciência, né? Em estudos duplo cego. Veja, eu também sou coordenadora de pesquisa clínica na área médica, né, da oncologia, e são termos que eu uso há mais de 20 anos, e eu vejo as pessoas usando esses termos técnicos de metodologia científica. Então, as pessoas hoje, elas transitam na área da medicina, na área da psicologia, na área da política, em vários segmentos, né, da sociedade. Eu acho que elas estão cada vez mais conscientizadas, principalmente nesse momento atual. Doutora Sandra, eu te queria agradecer a participação, assim, isso é um assunto bem extenso que dá para fazer um programa todo está sobre convidada isso, né? Já está pessoalmente convidada aqui, em outra ocasião. a vir assim, aqui pessoalmente, né, para a gente conversar presencialmente aí, quando for possível. Obrigado pela participação aí no 3 em Pauta. Um abraço para a senhora, viu? Um abraço, Anderson, aos ouvintes e aos demais presentes aí, tá bom? Muito obrigada, beijo grande e se cuidem, tá bom? Sim, pode deixar. Beijo. Abraço, tchau. Obrigada, abraço. Até a gente já tá caminhando para a fase final do programa, inclusive já estouramos um pouquinho o tempo, mas só para ler aqui a mensagem do Carlos Eduardo Martiniano, inclusive ele perguntava se a doutora Sandra era parente do doutor Vicente Tarricone, que é mastologista aqui na região, e a Cris até respondeu aqui nos comentários que ela é esposa do Dr. Vicente Tarricone, deixou um abraço. E o Carlos Eduardo Martiniano, até para encerrar, desejou bom dia à bancada aqui, ele falando a respeito daquele comentário do centro que a gente fez, né? O Executivo e o Legislativo da nossa cidade precisam pressionar o Estado para revitalizar o centro de Santos, isenções ou reduções de impostos para os empreendedores. Tem meu escritório na Vila Matias, diz o Carlos Eduardo, e gostaria de me estabelecer no centro da cidade. Muito triste a realidade do nosso centro de Santos no estado de São Paulo. E até a gente, para encerrar, tem um assunto que tem a ver com triste realidade também, com fechamento. Totalmente, né? Possível, né? Fechamento. Que Ontem, fim da tarde, assim, veio a público aí um apelo do Cine Rocks, né? O tradicional sistema do Gonzaga, né? Que depois se espalhou aí por outras cidades, mas o foco dele sempre foi ali no Gonzaga, ali na Avenida na Costa, né? Revelando que pode ser despejado aí em pouquíssimo tempo, já recebeu uma ação de despejo por conta de atrasos em aluguéis, etc., em função da queda de renda durante a pandemia, né? Então fica o apelo aí para os empresários, pessoal que é ligado à cultura, que tem apreço à cultura, que sabe a importância do rock, se de alguma forma se mobilizem e tal, enfim, criem condições aí para que o Roxy não feche, porque seria uma perda irreparável para a cultura da nossa cidade. O último cinema de rua que temos, né? O Roxy tem salas em shoppings, inclusive já devolveu algumas no Shopping Pátio Poranga, mas o 5, né? O Roxy 5, né? Em razão das salas, né? Número de salas,
está lá firme e forte até o momento, né? Agora apresenta esses problemas, mas que todos se sensibilizem, porque já seria muito a cultura, mas também é parte da história de Santos. O Roxy faz parte da história. O Roxy vem acolhendo muitas causas, atividades de filantropia, etc., iniciativas, festivais, sessões de caridade sem custo para o cinema, abrindo espaço. Então fica o nosso apelo aí, não vamos deixar o Roxy acabar, porque ele é muito importante. Tete Sartori, é isso aí. Vamos encerrando aí mais um 3 em Pauta, agradecendo o Roxy não pode mundo. acabar, mas o programa de hoje tem que acabar. Não tem jeito. Um abraço a todos que participaram, que acompanharam, e uma boa quarta-feira a todos, e partiu, Ted? Partiu. Quartou. Como diria o outro. Então, um abraço a todos, um agradecimento. Amanhã estaremos eu e Cris Carvalho aqui na bancada. Um assunto bem importante, depois a gente vai colocar nas redes sociais o que a gente vai falar a respeito amanhã. Agradecendo também ao Marcelo Dias, nosso comandante em chefe aqui da Rádio Ômega. Diretor-geral, não esqueçamos. Diretor-geral, comandante em chefe, mentor, de tudo mais que a gente possa dispor. Ele é ponta firme. É sempre bom lembrar, né? Sempre bom. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira e até a próxima. Até amanhã com mais um 3 em Pauta. Tchau, gente.